Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Trânsito Seguro, da Câmara de Vereadores de Pedro Machado. Quero cumprimentar a presença aqui do Fabrício, que é o presidente, do Renato, da Laura, da Magda, da Elisete, do Vilcinho, representando o executivo Rogério. Pessoal aqui presente, em especial, acho que fazia uns 30 anos que não vinha aqui o tio João Garcia, que eu sempre digo que uma vez vice-prefeito representando e trabalhando pelo povo sempre. O André, o Gargamel, a Lúcia, o João, o seu Antônio, a Marcinha. É uma pena que a gente divulgou bastante, fizemos vídeo, mandamos, eu tenho o Gargamel, acho que só para os meus contatos, mais de 100 pelo WhatsApp, muitos confirmaram, e é uma pena que tudo o que acontece no nosso município, né, Rogério, passa pela essa casa. Então, as pessoas amanhã depois reclamam, mas muitos não vêm. Mas eu quero parabenizar vocês, como cidadãos que estão aqui, e muitos pedindo melhorias para que possamos, junto com o Executivo, junto com a comunidade, vermos o que é melhor. E já também agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, e vou passar a palavra para o presidente da nossa frente parlamentar, o meu colega e amigo Fabrício Alves da Costa. Boa tarde, vereador Cássio, presidente do Poder Legislativo, qual, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros desta casa, vice-prefeito Rogério Moura, representando o Poder Executivo, especial boa noite. Quem nos acompanha no plenário, da mesma forma aquelas pessoas que vierem ou estão acompanhando através das transmissões ao vivo desta casa, especial boa noite. Como o presidente Cássio mencionou, o Poder Legislativo, por si só, ele tem o seu espaço de diálogo, de construção de ideias, e muitas dessas construções de ideias se dão através, além daqueles espaços que os vereadores têm, mas também na criação de frentes parlamentares, onde se une no mínimo três vereadores, e assim começam a debater um assunto específico. Neste caso, tão logo no final do ano passado, eu tive aquele acidente de trânsito, que todos devem se lembrar, partiu da minha pessoa, conversando junto com o vereador Cássio, que também debatia muito essas questões de trânsito, e com o vereador Renato, por ser um profissional motorista de caminhão, para que nós constituíssemos um espaço aqui nesta casa e assim começássemos a debater e propor ideias que tenham ligação com a questão do trânsito, em especial a segurança no trânsito, que a gente sabe que o movimento da nossa cidade, em especial há 20, 30 anos atrás, e o movimento de hoje está bem diferente. E para isso é necessário mudanças, e nada melhor do que essas mudanças a gente poder escutar a comunidade. Eu até me dirijo inicialmente, com a permissão dos vereadores, que inclusive que compõem esta comissão, para que a gente possa ouvir a comunidade e, posterior a comunidade ter as suas manifestações, a gente divide a palavra com os colegas aqui desta bancada, e assim começarmos a deliberar alguns pontos. O que a gente pede para as pessoas que estão acompanhando aqui, ela é uma audiência pública voltada para a questão do trânsito, em especial trânsito que envolve as questões do município, que é onde nós temos autonomia para fazer mudanças, buscar alternativas. Claro que se surgir alguma demanda fora do município também, assim estaremos nos hermanando junto com o Poder Executivo para que possamos fazer alguma diligência. Nesse sentido, a gente vai abrir a palavra para vocês que aqui estão, aqueles que quiserem se manifestar, é claro, e que vocês se sintam bem à vontade, afinal a casa é de vocês, mas sendo de vocês, se sintam bem à vontade para relatar as suas experiências com a relação do trânsito, o que vocês acreditam que pode ser alterado, assim também para ficar registros aqui nessa casa e nós começarmos, como eu mencionei anteriormente, começarmos a ter um norte vindo da comunidade, ter um norte em ações vindo da comunidade. Nesse sentido, vereador Cássio, a gente abre a palavra e aí a gente só pede para ficar na forma de registro que quem for falar
se apresente, né, com nome e sobrenome, para depois, na ata que for redigida, possa constar o nome desta pessoa. Quem gostaria de iniciar, fazer as suas colocações, fique à vontade. Senhor José. Eu sou o José Madruga e moro na São Sebastião, a rua São Sebastião. Ali está uma calamidade, aquela rua, que eu já tenho batalhado há tempos, falado com os vereadores. A rua está muito estreita. Fizeram acima da minha casa, que eu moro na 794, em frente à igreja Visão Missionário. Ali fizeram uma entrada de garagem, só que devia de colocar o bueiro na sarjeta, no lugar de colocar lá no meio da rua o bueiro, o esgoto. E ainda fizeram 2 paredes de pedra, de bloco, que deve ter uns 10 metros ou mais, está lá no meio da rua. Aquilo ali está horrível de passar. Em si, toda a rua, ali a São Sebastião é uma preferencial e ninguém respeita aquela rua, todo mundo faz como ela seja e travessa. Quem vem nas travessas não respeita a preferencial. E a sinalização dali também está muito precária, porque a placa de pare tem lugares que está muito alta, dificulta a visibilidade do motorista. Mas mesmo ninguém olha, porque aqui pelo Machado, geralmente as pessoas não conhecem trânsito. Não digo todos, porque tem muito motorista profissional, mas principalmente o pessoal que vem de fora não conhece trânsito. Então eles vão assim, se passa um carro, eles passam de atrás, não olham se tem placa de pare ou pista proibida. Então a minha indicação é sobre a São Sebastião ali, para passar alguém dos vereadores, que ali tem o Renato, que já conhece bem o problema ali, tem outros vereadores que conhecem ali, o Delcinho, para dar uma olhada naquilo ali para nós, porque não tem mais bueiro, não é? E está muito precário. Tem outro problema também, que o pessoal reclama às vezes do poder público, mas a comunidade não ajuda. Ali mesmo acima de casa tem um terreno baldio, que o pessoal descarta tudo que é tipo de lixo ali. É árvores, é sofá, é bicho morto. Então está horrível aquilo ali. Cada semana tem um depósito de lixo ali. Então, às vezes, o pessoal quer a cidade limpa, mas o povo não coopera. Então, tem que haver uma fiscalização, ou ter uma câmara para vigiar isso aí, as pessoas que fazem as coisas erradas. Não vou me alongar muito, o que eu tenho que reivindicar é isso aí. Agradeço pela oportunidade da palavra e muito obrigado. Obrigado, senhor José. A gente começa a anotar os pontos aqui também depois para que possamos estudar também, né, vereador Cássio e vereador Renato, na própria comissão. Obrigado pelas suas colocações e no decorrer da audiência, se surgir mais alguma situação de aqueles que já mencionaram, não possam pedir a palavra novamente, que não há problema algum. Mais alguma pessoa? Marluce. Boa noite, eu sou a Marluce. Em primeiro lugar, eu vim reivindicar pela Nico de Oliveira, que é uma rua bem estreita, principalmente ali na travessa da 24, tem uma descida, o pessoal pega a velocidade ali e já aconteceu vários acidentes ali, inclusive lá na esquina com a presidente Costa e Silva, já entraram 2 vezes no muro de uma moradora dali. Na minha esquina ali também já deu vários acidentes em função de não ter a placa de pare numa das ruas. E aquela rua eu acho que é urgente ser mão única, porque a gente não tem condição de ultrapassar um carro, estando 2 carros estacionados, não ultrapassa um outro carro, né? Essa é a primeira reivindicação em função da Nico. Inclusive a Dutra também fica difícil de fazer ultrapassagem. E quando a gente chega na esquina, que hoje em dia todo mundo vai de carro para o trabalho, a gente muitas vezes não tem condição
de enxergar se vem carro ou não. Então, a gente tem que ir até o meio da rua. E olha para um lado, quando vê, vem outro carro do outro lado. Então, fica bem complicado, né? E, como a gente falou antes de começar a reunião, as rótulas que fazem falta, né, em vários pontos da cidade, principalmente eu vejo ali na pracinha Esporte, ali é complicado, porque ninguém sabe de quem é a vez, né? Lá na rodoviária também é bem complicado, porque a gente não sabe quem entra e quem não entra. E na esquina do Seu Zair, com ali o Mercado Super Sul, também, que é a Catulino Dutra, né? Então, é bem complicado. E outras coisas mais, mas eu não vou me alongar, porque os outros também devem falar. Mas eu acho que, em princípio, essas mãos únicas aqui no centro, porque, como o Fabrício falou ali, há 30 anos não era esse trânsito. Realmente não era. Eu lembro que eu trabalhei aqui no sindicato muito tempo. Eu vinha de casa, não encontrava um carro na rua. Agora a gente anda aí na rua, não tem um lugar para estacionar, né? Então, o trânsito mudou realmente muito. Eu estava lendo esses dias em Pelotas que tem um carro para cada 2 habitantes. Aqui eu acho que não deve andar longe. Tá? Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Marluce. Boa noite. Ali naquela rua do Balinhas, ali, ó. Que lá, em que lá, só tu dá o teu primeiro nome para ficar registrado. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Ali naquela rua do Balinhas, até um dia uma guria me fechou, ali também não tem placa de sinalização. Sabe aquela avenida que sai para... Eu vinha do colégio lá do Assis Brasil, ela entrou ali e deu uma fechada. Ali não tem placa também. E outra coisa também que eu digo, é rua de uma mão só, essa da praça tinha que ser uma mão só. Essa que sai aqui passa nos Guri, uma mão para descer, uma comparação. E a outra subindo, aquelas duas, porque aquele enche de carro, não tem. Ou faz que nem Bagé, elas cobram. Cobra ali, que os caras não encostam o dia todo ali. Bota os azulzinhos cobrando. O parquímetro, né? O pessoal aqui... Claro, Faz que nem Rio Grande, Bagé, Pelotas, quero ver lá, o cara não encosta, tem que pagar. Ele vai ficar o dia todo ali. É isso aí, Saulo. Obrigado. Obrigado, Luiz Carlos Popular Quilá. Boa noite. Sou João Garcia, resido na rua Nico de Oliveira, e essa rua não tem condições, devido a ser estreita, a ter circulação de 2 carros, sendo, além disso, um estacionado em cada lado. Então, é necessário que se faça a circulação em sentido único. Muito obrigado. Obrigado, seu João. Oi. Boa noite, Danilo, né, que ninguém me conhece. Eu estou com um problema muito parecido com o do tio João e com a da Marluce. Eu que moro ali na rua 24, se eu vou sair para a Nico, eu estou num beco. Se eu vou sair lá para a Dutra, estou num beco um pouquinho mais largo. Falando assim, gente, tá assim, ó, não dá para andar na Nico. Eu não vou falar porque eles já falaram tudo isso. Eu acho que o sonho de consumo de nós, aí cabe assim vocês. Antes de tudo, também quero dizer assim que vocês são muito bons, que estão sempre do lado nosso, sempre super nesse foco para o nosso bem. Obrigado por assim, vocês. Eu acho que o sonho de consumo seria assim, ó, a Nico, exemplo, não sei, teria que ter um cara de trânsito, algum cara que entenda. A Nico ia no sentido ali do hospital até o colégio Eduardo Ribeiro, e acho, na minha ignorância, que a Dutra, a Nico subia e a Dutra descia. Iria fluir o trânsito, iria ter muito mais estacionamento, com todo respeito ao meu querido colega que lá, eu acho que não cobrar, eu acho que só entrar uma mão única para cada um, já ia fluir o trânsito, acho que nem seria necessário assim cobrar. Estou falando só da Nico e da Rua Dutra,
que eu acho que se fizesse esse projeto seria supimpa para nós. E vejo muitas ruas, eu que sou vendedor, que ando por aí todo, ruas sem poste de pare, e aí o pessoal cota preferencial. Tá, gente? Valeu, obrigado. Obrigado, Danilo. André, não sei se tu tem uma... Boa noite a todos. Meu nome é André Coronel Trindade, sou motorista há bastante tempo, né, Cássio? Eu vejo 3 pontos em Pinheiro Machado com dificuldade no trânsito. É a entrada dos Balinhas lá, com aquela praça que a gente se depara com ela na frente, que tem que fazer um contorno. Ali passando o Varros, o antigo Varros que vai para a pracinha, né, que ali é um triângulo, e ninguém sabe quem é a preferência ali, né? Ali é bem complicado. Eu morei ali 8 anos naquela zona ali, e frequento até hoje ali, às vezes eu tomo chimarrão com um amigo e tal, e permaneço bastante tempo ali, vejo coisas absurdas. Ainda ontem, domingo, eu me deparei com situações bem complicadas ali em relação ao trânsito. Tinha um movimento de crianças à tardinha e a gente vê coisas bem absurdas. Outro ponto que eu vejo é o centro, né? O centro está insustentável, o trânsito com mão dupla e estacionamento dos dois lados, como o Dr. João fez referência aqui, né? Eu acho que o trânsito é de 100 anos atrás, ou vamos falar perto disso, e o aumento de veículos e pedestres, enfim, aumentou considerável, né? Isso todo mundo percebe. E outra coisa que está fazendo falta é os endereços nas esquinas. A gente não vê mais placa das ruas, Dr. Barcelos, Nico de Oliveira, as travessas. Na casa da mãe mesmo não tem, na Israel Zambuja, uma referência ao nome da rua. E assim por diante, diversas ruas que eu me deparo com essa falta de sinalização ou indicação de rua, na verdade, né? É costumeiro a gente se deparar com pessoas de fora pedindo informações de endereço. Então, principalmente caminhoneiros que vão fazer entrega na cidade, né? E quanto aos trevos, eu sábado pela manhã ainda fiquei mais de meia hora ali no trevo esperando um caminhão que vinha lá de fora e eu tinha que pesar na balança dos gringos. Ali a gente vê coisas absurdas em relação à velocidade. O que acontece? O pessoal, principalmente no verão, quando vai para o cassino, eles vêm da fronteira, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, Candiota, seja de onde for, com uma pressa para chegar e passam ali a 200 por hora, porque eu já presenciei isso aí. Eu sou caminhoneiro, a minha carteira é AD, o Renato vai me dar, vai afirmar o que eu vou dizer aqui. Saindo de Pinheiro Machado num caminhão antigo como o meu, que mal move a roda, quando está carregado, eu saio para direção a Bagé em primeira reduzida, uma primeira. Ele mal move a roda. E quando eu vejo, já vem um carro a alta velocidade e eu tenho que me cuidar muito para evitar um acidente. Mesmo que eu acelere o caminhão não vai retomar, porque é lento de natureza dele, e a velocidade que esses motoristas vêm, principalmente da fronteira, é muito alta. Sem falar em motoqueiros, motociclistas que fazem essas viagens, que aquelas motos atingem quase 300 km por hora. E o outro trevo, a mesma coisa, não tão crítico, porque ali já é uma reta, mas também a gente sabe que tem problemas, né? Eu perdi uma tia, esposa de um tio, foi até vice-prefeito de Pinheiro Machado, do finado João Trindade, onde ela morreu naquele trevo ali em 1975. Eu tinha 6, 7 anos.
E me lembro que eram uns assaltantes que vinham em disparada de Bagé, com farol apagado numa Brasília. E bateram nela ali, enfim. Mas o que eu quero me referir é que desde essa época da montagem desse trevo é a mesma. E a motorista, inclusive, era a mãe, né, André? Isso, exatamente. A tua mãe, a afinada Berti e a tia Ivone, e eu não me lembro quem era a outra senhora, eram quatro pessoas. Então, queria, mais ou menos, era isso aí, sobre esses pontos que estão bem críticos. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, André. Mais alguma colocação por parte de quem nos acompanha aqui? Eu agora estarei abrindo para a mesa, inicialmente pelo vereador Cássio e pelo vereador Renato, que são os que compõem esta comissão. Com a palavra, o vereador Cássio. Eu só endosso o que já foi dito aqui. Na minha visão, Rogério, duas ruas importantíssimas, elas têm que algumas coisas ser feitas, a Nico e a Dutra. Eu mesmo, a questão de 2 anos atrás, tive um carro com perda total parada ali na Dutra, de frente ali com confecções, porque um cara cortou a preferencial de moto e o rapaz de carro, para não matar, ele teve que desviar e infelizmente pegou o carro. E a sorte que nesse sinistro a gente tinha seguro, mas eu fico perguntando se a pessoa não tem o seguro. E na época eu conversava com o Tiago, proprietário ali da Lico e da Fênix, e ele me dizia que durante o ano, só naquela esquina, era comum mais de 15 batidas. Então alguma coisa tem que ser feita. Nós hoje temos perdas materiais, mas amanhã podemos ter humana. Essas ruas estão ficando num estado que tu não tem como desviar. Nossa população está envelhecendo, nós temos crianças, e às vezes talvez aquele motorista não tenha nem como desviar. Ele não tem espaço. Ele não tem espaço nas ruas. Se sair uma criança correndo, tanto na quadra do tio João, ali na Marlúcia, ou ali de frente, Gargamel, as lojas ali na Dutra, tu não tem como desviar. Não tem, André, como desviar. Então são coisas assim, a gente tem que pensar. Exatamente, André. Eu sempre digo, não adianta depois que o ladrão entrar, tu botar a tranca. A tranca tem que ser colocada antes do sinistro. Então isso aí é um apelo que a gente fez para a comunidade. No início do nosso mandato, nós gravamos um vídeo que foi muito bem visualizado e teve mais de 400 comentários, e hoje eu filtrava desses 400, apenas 5 eram contra. 5 de 400. Então é questão que a comunidade vê. Não é nada porque é coisa do fulano, é coisa do botão, não. É para a segurança, para os nossos idosos, para as nossas crianças e para nós mesmos. Porque amanhã depois pode ser um de nós, e a comunidade vai nos cobrar e dizer assim, olha, isso faz como diz o André. A praça é centenária, André, tu tem razão. E já tinha veículo na volta, tio João. A nossa praça ali, a Eugênio Goulart, tem 103 anos. Então, e não mudou nunca. Aumentou o tamanho dos caminhões, o tamanho dos carros, e de lá para cá, quadruplicou, quintuplicou o movimento. E nós continuamos com as mesmas regras de 100 anos atrás. Então, nós temos que evoluir. Então, eu tenho certeza, Rogério, que isso começa aqui um pontapé inicial, o executivo vai olhar com carinho, o Ronaldo tem, né, vai pedir um estudo técnico do pessoal. E só para deixar bem claro, pessoal, antes de encerrar minha fala, as pessoas muito nos cobram lei de trânsito. E é uma pena não estar cheia a plateia aqui, porque o nosso código de postura, o nosso regimento, nossa lei orgânica não permite que o vereador faça legislação sobre trânsito. Ela é exclusivamente do executivo. Então nós podemos fazer essa, como o vereador Fabrício, nós montamos uma comissão, nós podemos sugerir, lei feita aqui pela Câmara é proibido. Infelizmente nós não temos, por força da nossa lei orgânica, que diz que compete legislar sobre trânsito ao executivo. Então, fica aqui, eu acho que todos vocês têm razão, placas, sinalização, rotatórias, e tenho certeza que isso é uma pauta que talvez a unanimidade é burra, nunca vai ser nada unânime, mas amanhã, depois de implantado essas reivindicações,
daqui a um tempo o pessoal vai dizer assim, olha, que beleza, como ficou bom, como evitamos algumas tragédias que poderiam ou poderão acontecer. Seria isso, vereador Fabrício, muito obrigado pelo espaço. Vereador Renato. Quero dar uma boa noite aos meus colegas, ao nosso vice-prefeito, quem nos assiste no plenário hoje. Quero dizer que essa pauta é muito importante. Geralmente eu moro na vila, lá embaixo, lá, e a minha vila está ficando complicada. A minha vila lá tem dias que estão fazendo pista de rally ali. Então é muito complicado, é carro em alta velocidade. Ali, Rogério, aquela rua de chão em frente à Sandra, do Finado Bandeira ali, aquela rua ali, é coisa mais séria. E às vezes sai muita criança do mercado ali, até nós tínhamos que ver ali, arrumar um jeito de ajeitar um quebra-mola ali. Até tem projeto de calçamento já daquela rua ali, até o Daniel agora na Ferrovia me sinalizou que vai vir fazer a elaboração do calçamento dele para trazer, sinalizar mais recursos para o final da obra, né? E aqui está complicado ali, que as crianças saem correndo do mercado, olha, já não deu acidente por Deus ali, porque aquele é muito complicado ali. E eu acho que, endossando as palavras que todos já falaram aí, nós, placas de ruas também, né, não temos, nome de ruas, está muito complicado na cidade. E o trânsito, eu falo como vereador hoje, como caminhoneiro também, que o André sabe, está complicado de andar em Pinheiro Machado. Em Pinheiro Machado está muito complicado. Até já endossando a palavra do André ali, conversando com a vereadora a Laura aqui, a gente vai viajar agora em Brasília, dia 26. De 26 a 30 vai estar em Brasília. A gente vai fazer uma audiência lá com o diretor do DENIT sobre a modificação do nosso trevo, ver se a gente traz algum retorno, né? Então, aproveitando que o André falou nos trevos ali, a gente já vai ter mais uma pauta em Brasília. E a gente está à disposição de vocês para ouvir, para escutar as demandas de vocês aí, porque até hoje era para casa, está cheia aí, a gente convida todo mundo aí, mas chega na hora, vem poucas pessoas, e só sabe cobrar. A gente tenta fazer um troço ali, é pau no executivo, legislativo, laço. Então, que bom que vocês vieram para a gente escutar as demandas de vocês aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Renato. Pela ordem das bancadas, passo a palavra para a vereadora Elisete. Boa noite, presidente Cássio, vice-prefeito Rogério, colegas vereadores e quem hoje nos assiste na plateia e os funcionários desta casa. Com certeza, algo tem que ser feito, porque, que nem vocês colocaram aí, as ruas não têm mais condições, não está suportando mais, né, a quantia de carro que tem. Igual ele diz ali, fica um monte de carro o dia inteiro, né, estacionado, sem dar lugar para os outros. E sendo uma mão única, eu acho que vai melhorar bastante o nosso trânsito, com certeza. Eu acho que a colocação de vocês está correta, está faltando muitas placas, muita sinalização, e eu acho que o executivo, com certeza, está ali o Rogério, que depois vai fazer uso da palavra, ele vai escutar a comunidade e vai conseguir ajeitar esse trânsito que está tão terrível hoje na nossa cidade. Seria isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Vereador Vilsim. Quero dar boa noite, presidente, demais vereadores, ao vice-prefeito Rogério, à vice-secretária, as pessoas que estão na plateia, as pessoas que nos assistem pela internet. Uma pauta muito importante, então de parabéns ao vereador Cássio, vereador Fabrício e o Renato por essa pauta. O trânsito realmente está muito difícil, mas tem uma coisa que está pegando mesmo, que acho que está fazendo muita falta, é as sinalizações. Tem muitas ruas, eu também que moro na vila, que nem o vereador Renato, as pessoas não sabem hoje o que é preferencial e o que não é preferencial que atravessa. As pessoas passam correndo, e as pessoas, ontem mesmo, um senhor chegou ali em casa, onde que é a borracharia do Paulo? Me disseram a rua. Eu disse, é na rua Firmino Soares Neto. Ele disse, mas como é que eu acho essa rua? Aí eu expliquei para ele onde era a rua. É difícil, eu sei que é muita coisa, Rogério, para sinalizar todas essas ruas, mas isso aí é uma pauta importante sinalizar. Outra coisa também que eu acho muito importante também nessa pauta é quebra-molas. Ali em frente à escola Pinheirinho, principalmente, faz quebra-mola ali na Barão do Rio Branco, é outra pauta também muito importante. Em todas as escolas, na escola ali, Manuel Lucas Prisco, que inclusive tem quebra-mola ali, inclusive o vereador Renato andou pintando ali, agora está bem apagado ali, já praticamente já não se identifica os quebra-molas. Seria isso, presidente, obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Vilcinho. Vereador professora Magda Afonso.
Cumprimento o presidente Cássio, presidente desta frente parlamentar, o Fabrício, em nome dele cumprimento os outros colegas e os colegas vereadores, nosso vice-prefeito, a autoridade, a secretária Vivian, e a todos os demais que se encontram no plenário, além dos funcionários e quem nos assiste pelas redes sociais. Essa pauta do trânsito, ela é muito importante. Eu moro na Doutor Barcelos, que é uma rua mais larga, né, doutor João? E a gente vê os caminhões, quando param nas esquinas, o problema que é, né, esses caminhões que vêm fazer as descargas de carga, né, nos mercados, nas lojas, e eles param bem na esquina. E isso se torna um transtorno para a gente dobrar para uma preferencial. Então, isso são coisas que são importantes, eu acho que nós temos que observar e tentar modificar. A Nico de Oliveira e a Dutra de Andrade e a Nico de Oliveira, com certeza, precisam, urgente, de ficar uma via só. Eu até hoje, agora, antes de vir para cá, eu conversei com uma moradora e ela me disse assim, eu sou contrário, mão única, porque não sei o quê, porque eu fui a Piratini e aquilo lá está um caos. Eu digo, não é o mesmo caso de Piratini, porque Piratini é muitas curvas e voltas que realmente a gente vai lá, cada vez que vai lá, com todo, perdão da palavra, os vizinhos aqui, mas está um caos para a gente transitar. Não seria isso, né? Seria uma via para ir para o sentido Pelotas e outro sentido Bagé, essas ruas principais. E eu acho que são importantes. E não sei se, de repente, por exemplo, a Dutra, porque a Nico já se observou que é mais estreita, se, de repente, porque aí não vai ficar uma mão única, quem sabe, estacionamento oblíquo, caberia mais carro e ficaria espaço, principalmente a Dutra, que é mais larga, para estacionamento de carros, porque também está difícil. Eu moro perto do centro, ou moro no centro. Às vezes é preferível tu vir a pé, porque, claro, nós hoje temos muita gente de carro, todo mundo tem carro, e vem, estaciona na volta da praça, ali nos principais, nos bancos, e a gente não encontra. Então, quem sabe, né, esse estudo vai ser feito, com certeza não sou eu que vou dizer, mas quem sabe, principalmente a Dutra de Andrade, pudesse ser estacionamento oblíquo num lado só, e ficaria o outro todo para o trânsito, né? E eu acho que lá, de vez em quando, de repente, uns quebra-mola, porque, olha, sendo mão dupla, tem dias que tem rali na cidade, né, Gargamel? Tem dias que tem rali. Na minha rua, na Dutra, parece uns rali, principalmente final de semana. Então, é bem importante. E os trevos, os acessos, as duas extremidades ali, também concordo com o André, ali nos balinhas ali é bem complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quem vem lá do Avelino fica em dúvida, né? As pessoas não sabem se vão, se não vão, e às vezes acabam batendo ali. Então, eu acho super importante. E essa função das placas, há poucos dias eu apresentei proposição solicitando substituição de placas que estão enferrujadas, apagadas, e colocação de placas de preferencial e de nome de rua. Há bem poucos dias, se for o vice-prefeito for olhar lá na secretaria, vai encontrar. Mas é importante, eu acho que é um tema super importante para os dias atuais. Nossa cidade, o nosso município, as pessoas estão em melhores condições, têm como comprar o seu carrinho, e o trânsito se torna difícil e perigoso. Seria isso. Obrigada pela presença de todos, obrigada pelo espaço, presidente. Obrigado, vereadora. Vereadora Laura. Boa noite, presidente Cássio, os colegas vereadores, nosso vice-prefeito Rogério, a plateia que aqui hoje está presente. Bom, acho que fiquei por último, né? Bom que vai ouvindo um pouco de cada um. Mas não é só por ser a minha rua, mas eu vi que foi a rua mais comentada aqui, todos, praticamente uma reivindicação de várias pessoas, é a Rua Nico de Oliveira. Eu conversava com a Marlúcia antes da audiência começar. A correria começa na esquina da Marlúcia e termina na esquina da minha casa. E ela só termina ali porque a rua é rebaixada, daí os carros chegam lá e dão uma paulada assim embaixo, e eles são obrigados a parar para não desmanchar o carro. Muitos desmancham até.
É um absurdo a velocidade que aquelas pessoas andam na Nico de Oliveira. Ela é extremamente estreita e as pessoas correm demais naquela rua. É a Dutra de Andrade e a Nico de Oliveira. Só que a Dutra de Andrade, na maior parte dela, ela ainda é um pouco mais larga que a Nico de Oliveira. A Nico, ali o Gargamel sabe bem também, o seu João, nessa nossa região ali, ela é muito estreita. Assim, é demais o que as pessoas correm. Tem gente que acelera para correr 1 quadra ou 2 quadras para entrar em casa. Enfim, a gente tem filho pequeno, cachorro, sabe? Um cachorro meu já foi atropelado ali porque fugiu sem querer e uma moça bateu, morreu na hora. Enfim, então são coisas que não dá mais para seguir. O Rogério está aqui representando o executivo. Há uma atitude que tem que ser tomada ali na Nico de Oliveira, é urgente, porque correm muito, muito mesmo. Só vocês vendo, se tiver câmera, eu acho que eles têm câmera ali, o seu João, alguém tem ali, para vocês verem. Esse tempo atrás, mais acima, foi na casa do Zé Pedro ali, né? O cachorro dele foi atropelado. E a dele é mais para cima ali. Então, eu não sei se não tiver condições de fazer uma mão única ali com emergência, teria que colocar quebra-mola em 2, 3 pontos dela ali, pelo menos uns 2, 3, que vai obrigar as pessoas a diminuir ou desmanchar o carro ou diminuir a velocidade, né? Então, a Nico de Oliveira, eu acredito que seja uma reivindicação de várias pessoas, Rogério. Tem que prestar bem atenção ali na Nico de Oliveira. Ou a gente não sabe bem, não entende, que nem diz o caso de legislação de trânsito aqui, a Câmara, a gente tentou já por várias vezes tomar medidas aqui, desde que a gente está nesse mandato aqui, e sempre as respostas são as mesmas. A Câmara não pode, né, trabalhar essa matéria, não pode projeto de lei, então não depende aqui da Câmara, mas a gente é parceiro, com certeza, tanto é que os guris fizeram essa frente parlamentar de trânsito para ajudar nesse assunto que é bastante comentado. As placas de pare, como é uma reivindicação de vários vereadores, tem muitas ruas que não têm placa de pare. O pessoal até de Pinheiro às vezes não sabe se tem quem para é quem vem ou quem para é quem vai. Então, é necessário colocar qualquer tipo de placa, mas tem que colocar. As placas de nome de rua também estão fazendo muita falta, principalmente lá na Vila, né, vereador Renato? Nem sei se tem alguma rua lá que tenha placa com nome, né? Eu que passo na função de resgate de cachorro, né, para baixo e para cima, eu não sei a maioria das ruas, eu não sei o nome aqui de Pinheiro. Onde é que está o nome é tal rua? As pessoas, eu não sei. Até quem mora lá não sabe o nome das ruas. O GPS é uma ferramenta que também não funciona muito bem aqui em Pinheiro. Tu coloca e tu chega, tu te perde, tu vai parar num outro lado. Às vezes é emergência, tu vai, não sabe o nome da rua e muito menos se ela vai para lá, ou se diminui para cá, ou se aumenta. Outro problema que tem sério nos endereços nas ruas aqui também é aquela função do A dos endereços. Claro, já é outro assunto que é endereço, mas nas ruas, às vezes tu tem a placa na esquina aqui, vamos supor, Fernando Barbosa, ela vai de tal número até tal número A. Já ajuda, né? O outro lado não é. Então, faz com que todo mundo se perca. Então, essas placas também são bem essenciais. Os quebra-molas, o Vilcinho falou, na Pinheirinho, pedem também bastante para a gente ali. Eu acho que é uma das poucas, acho que a única escola que não tem quebra-mola é na Pinheirinho. E é uma escola de educação infantil, né? Então, precisa ter um quebra-mola ali ou 2 na Pinheirinho, porque as crianças atravessam a rua, é bem perigoso. E aquela rua é larga, os caras aproveitam para correr. Ali não tem quebra-mola, acho que as outras escolas têm. A doutora Barcelos, bem esquina, acho que ninguém comentou aqui. A Magda falou da doutora Barcelos, mas a doutora Barcelos, esquina Dutra de Andrade, ali onde mora a Beth. A Beth já solicitou várias vezes também, que ali correm muito naquela quadra ali. Claro, tu desce ali. Então, aquela rua ali ali, ela sempre pediu, preciso de um quebra-mola aqui. Ela já pediu várias vezes, a gente já mandou pedido aqui também. A Câmara já mandou para o Executivo solicitando esses quebra-molas ali na doutora Barcelos. Depois o Rogério vai nos falar bem, pode nos dizer bem, né? Não sei como é que fica essa questão, o Rogério é o Executivo, ou precisa de mais algum órgão, mas são as solicitações que a gente tem. E os caminhões também, não podemos deixar de falar, que volta e meia, a Marluce sabe bem ali na esquina da casa dela, causam um transtorno imenso. A última vez, acho que ficou mais de uma semana, né? Os fios caídos até o meio da rua, porque os caminhões, nesses grandes, altos, passam. Pode falar. O vento. Compensadinho. Aqueles caminhões são muito altos, tem que regulamentar essa legislação do trânsito desses caminhões, que eles não podem passar. Em outras cidades, os caminhões esses grandes não passam nas ruas centrais da cidade, tem que ter ruas para eles passarem. Mas o Rogério, foi para ele que eu pedi no dia, vocês me ligaram ali, vocês falaram comigo, tu e a Maninha, eu liguei para o Rogério prontamente, o Rogério mandou, os guris lá colocaram os cavaletes, mas que nem tu diz,
E os fios estavam no chão, assim, ó. Tu tinha que passar pelo cantinho da rua e ó, demorou para a empresa vir arrumar, porque daí a obrigação é da empresa de internet, da fibra, enfim, que faz ali. Só que já tem aqueles fios antigos, um por cima dos outros, vão ficando bem baixinho, além de ser perigoso, atrapalha o trânsito e é um transtorno toda hora. Então, e são esses caminhões que causam esse problema. Ou é fio de telefone, ou é de internet, ou até de luz, às vezes. Então, tem que fazer essa regulamentação, o vereador Fabrício, para o trânsito desses caminhões grandes nas ruas centrais. Acho que eram essas as minhas reivindicações. Obrigada pelo espaço. Obrigado, vereadora Laura. Acredito que, passando para o vice-prefeito Rogério, para depois a gente dar prosseguimento nos encaminhamentos desta reunião, é claro. Quero saudar o presidente Cássio, presidente dessa casa, saudar o presidente Fabrício dessa comissão, demais vereadores, saudar a nossa secretária Vivi, que está presente aqui, fazer uma referência especial, se você me permite, Cássio. Seu João Garcia, um grande parceiro do pai que foi, né, seu João? Tiveram tempos bons aí, né, lutando pelo município, e nós estamos aí agora nessa luta também. Saudades demais, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, acho que tem pontos aqui que são, vamos dizer assim, unânimes, né? Por exemplo, as rótulas. Acredito que, porque nós temos, acho que dessa audiência, tirar um documento, né, Cássio, você me permite, né, com algumas metas a serem cumpridas, ou tentar ser cumpridas. Então, pontos unânimes, se todos me concordam. A rótula, as 4 rótulas, eu penso em 4 rótulas. Ó. De frente o antigo Varros, como disse o André, de frente à rodoviária, tem que ser uma rótula, em frente ao supermercado Super Sul, e eu acredito, que lá falou da entrada da cidade, eu acredito que ali de frente ao Balinhas Materiais de Construção, aquilo ali é uma mini rótula. Então aquilo teria que ser uma rótula grande também, entendeu? Que talvez vá melhorar o trânsito ali naquele sentido. Então se colocasse uma rótula grande ali já mudaria também, né, com... Mas a rótula seria a prioridade quem está na rótula. Então, se fizesse uma rótula grande ali, né, prioridade quem está na rótula. Então, acredito que mudaria bastante. Então, acredito que essas 4 rótulas aí são unanimidades e talvez o Renato, que está aqui, o Paulinho também, deve se lembrar que desde o tempo que eu era vereador, eu batia nessa tecla dessas rótulas aí. Bom, quanto às ruas Nico de Oliveira e Dutra de Andrade, eu acho, por enquanto, todos falaram, todos foram unânimes que seria uma mão única a cada rua. Mas acho que nós temos que tirar assim, ó, tirar dessa audiência aqui, que sentido que ficaria cada rua. Bom, a audiência determina que seja no sentido, para se fazer análise, não vou dizer que seja cumprido, mas para se fazer análise. Eu acho que deveria de ser. E a partir de que rua? Que vocês, por exemplo, vai começar a mão única onde? Vai ser na esquina da SMEC, vai ser na esquina do ginásio, vai ser até o Hipólito Ribeiro. Então, acho que nós deveríamos de nortear essa audiência também nesse sentido. As placas de pare, você sabe que também é uma unanimidade. Então, dentro do possível, das nossas possibilidades, você sabe como a nossa administração pegou a cidade, o que nós estamos fazendo e, dentro do possível, estamos melhorando, né? Então, todas essas reivindicações aí, dentro da nossa possibilidade, nós estamos tentando atender. Também acho muito importante e de extrema importância o nome das ruas. Isso aí é um resgate que nós temos que fazer da nossa cidade, né? Também eu acredito assim, ó, que pode-se fazer um projeto com o poder privado, com algumas entidades, por exemplo, tal rua tem um estabelecimento, aqui nós temos aqui a Papiros, temos o Vivi. Então, de repente... Isso, né? Patrocínio do fulano de tal. Então, nós podemos, quem sabe, vamos fazer um projeto nesse sentido, tá? Então, são coisas que a gente pode... Mas a gente sabe. Da rua São Sebastião, senhor José, já anotei aqui para nós analisarmos, tá? Analisarmos com carinho, tá? Então, eu acho que agora nós temos que nortear só... Ver que, olha, todo mundo foi unânime aqui em dizer que a Nico de Oliveira deve ter um sentido
e que a Dutra de Andrade outro. Muito bem. Primeiro ponto, estacionamento. Será que seria nos dois lados? Será que seria possível estacionamento oblíquo de um lado? São detalhes que eu acho que a nossa audiência, e até em respeito a vocês que vieram aqui, que estão aqui, né, nós dá esse norte, porque infelizmente você sabe que tem muita gente que gosta de discussão, de debate, mas na hora que precisa vir e colocar sua ideia, não coloca. Então, quem cala consente, quem não vem, né, tem que acatar o que a maioria decide numa audiência pública. Foi toda a comunidade foi convidada. Então, eu acho que nesse sentido, presidente, se o senhor me permite dar essa ideia, eu acho que a palavra, de repente, poderia voltar para o público, para nós decidirmos, olha, a audiência decidiu que a rua assim, assim, assim. Não sei se vocês concordam, me desculpem dar essa sugestão. Não, ótimo, ótimo. Eu Né? já tinha colocado nos meus então, encaminhamentos aqui. Rótulas, as rótulas, eu acho que isso aí já está decidido, acho que todo mundo concorda, a ideia das rótulas, das 4 rótulas. Né? As placas de pare a gente sabe também, sabemos das ruas, só que eu acho que nós temos que decidir também o sentido da Nico de Oliveira. Olha, claro, isso aí eu vou levar depois, vou encaminhar para os nossos engenheiros. Né? Nós temos o pessoal da Central de Projetos, que vocês sabem, são bárbaros, né? E, claro, aí depois de uma análise, olha, realmente lá da audiência pública foi tirado que deveria ser estacionamento oblíquo, mas o pessoal de projetos, fazendo uma análise na distância das ruas, pode chegar a outra conclusão e talvez nós façamos outra audiência, entenderam? Mas eu acho que dessa audiência deve-se tirar alguma ideia, alguma intenção da audiência. É isso aí, minhas colocações, acho que foi a maioria que colocou aqui, estou à disposição. Tá? O Ronaldo, vocês sabem, ele é muito ocupado, está noutra diligência aí, né? Noutro compromisso, mas a gente está, ele talvez ia tentar vir, mas nós estamos aqui sempre numa parceria e quando um não está, o outro se faz presente. Obrigado, vice-prefeito. Inclusive, eu tinha mencionado aqui nos encaminhamentos desta audiência, porque sabemos que para tudo que foi discutido aqui ser implementado, tem que ter o aval, é claro, da parte técnica, a qual o vice-prefeito fez referência, assim como tem que ter também o aval do Conselho de Trânsito, mudanças de trânsito. Eu me lembro quando o André citou lá das rótulas, especialmente lá perto do onde hoje é o supermercado Sacolão. Fizemos essa reivindicação aqui, veio a resposta, isso na outra gestão, que seria encaminhado para o Conselho de Trânsito e não se sabe até que ponto o Conselho de Trânsito deliberou sobre essa matéria. Outra questão que as pessoas trazem muito até nós é a parte dos redutores de velocidades, que principalmente agora onde está entrando novas ruas calçadas, onde pega ali a Dário Souza, que o vereador Renato citou, a Gervásio Tavares, que está em processo de iniciar calçamento, vereador Cássio. Tão logo concluir, vai aumentar. Infelizmente, as pessoas não obedecem. A gente sabe o limite de velocidade que é para dentro da cidade, mas tem muita gente que não obedece. Então, isso são atos também que se fazem necessários. É importante, vice-prefeito, e aqui a gente traz porque uma audiência pública tem o peso que a sociedade está demandando, que foi todas essas demandas que a comunidade trouxe aqui. É uma reivindicação da sociedade. A sociedade alguns integrantes da sociedade não estiveram presentes, mas foram convidados. Então, as pessoas têm que saber as oportunidades que têm, os espaços que têm, e com base nesses espaços, a sua força de colocação começa a ganhar êxito nas mudanças. A gente sabe que provavelmente vai haver pessoas que terão a contrariedade, como o vereador Cássio citou, numa minoria, e já no passado aí se manifestaram contrário a essas mudanças que foram colocadas aqui, mas o coletivo tem que se levar em ação, e o espaço da coletividade
está sendo proporcionado nesse momento aqui. Não quer dizer que seja a última palavra, mas o que esses senhores e as senhoras que aqui estão nessa noite estão nos relatando tem que ser levado em conta. A gente coloca aqui, a gente sabe das dificuldades que tem o poder público local, mas eu acredito que numa soma de esforços, daqui a pouco, não só com o poder público, né, vereador Cássio, também com a participação da iniciativa privada, a gente consiga a implementar essa mudança. É importante, sim, que eu tinha mencionado aqui nos encaminhamentos, rótulas. É unanimidade, né? Todos que estão aqui presentes, inclusive da mesa, que as rótulas têm que ter. Então, ponto 1, rótulas na Avenida Protásio Alves, desde o início até o final, e depois lá na frente do Sacolão. Ruas, será essas duas só? Na análise de vocês? Ou houve uma... Correto? Não? Eu acho que fazendo a mão única na Dutra e na Nico, não dá para deixar de lado a Humaitá, a Doutora Arruda e a 7 de setembro. Exatamente. Porque se fizer, independente do sentido, partindo desta posição aqui, seja anti-horário ou horário, por quê? Porque aquela quadra da igreja, ela está completamente ocupada durante o dia todo. A do Luziord com a Becker, a mesma coisa, inclusive caminhões para descarga ali da Becker e da outra loja que agora se instalou ali, né? Então, fazendo essas duas, teria que fazer automaticamente essa 7 de setembro da igreja e a Doutora Arruda, né? Aí caberia ao técnico ver qual é o sentido e seria anti-horário ou horário na volta da praça. E outra sugestão que eu tenho é que, se fizer, não sou técnico nem nada, mas como motorista, eu acho, Rogério, que teria que ser oblíquo o estacionamento, e não dos dois lados. Por quê? Porque desafogaria o trânsito e é mais fácil de estacionar, né? Hoje as cidades estão implementando isso aí. Dos dois lados, o estacionamento seguiria apertada a rua, como a Marluce fala, e o Dr. João, e o Danilo, e outros tantos. Ela é muito estreita em relação às outras. Então, ficaria o estacionamento dos dois lados, persiste o problema, né? E a última colocação, que é uma ideia minha, não diretamente ligada ao trânsito, é uma sugestão, que a demanda aqui do povo pinheirense, eu acho que é unânime. Nós não temos uma área de lazer, uma área de escape para crianças, para lazer de pais, de amigos, enfim. Seria fazer um tipo de um calçadão, seja na frente do clube comercial ou na frente da igreja, mesmo que fechado somente aos fins de semana ou de tal horário a tal horário, das 6 da noite até a meia-noite ou 3 da manhã, e aí, enfim, e que permite onde as crianças não vão ter aquele trânsito de motoqueiros, de trânsito de os boizinhos que a gente chama hoje com o som alto, que afasta hoje o público com mais idade, os veteranos, os pais que querem vir com seus filhos, com as crianças, e tornaria um centro de lazer com uma praça de alimentação ou não, ou um carro móvel que teria o seu horário pré-estabelecido. Tu pode ficar aqui a partir das 7 horas, à meia-noite te retira ou não, mas nesse ponto aí eu acho que é interessante, porque a gente tem um lugar que seria propício para isso, mas não temos nem cultura, nem para avaliar aquele espaço que nós temos, que é a pracinha. E é contramão, é meio perto do cemitério, traz alguns medos, e, enfim. Então, eu acho que lá nunca vai se tornar um ponto de lazer.
até às 6 horas da tarde e acaba. Até pela questão de assalto e fica meio afastado, já quase rural, né? É frio ali, né, André, também? Muito frio, muito ventoso também. Então, eu acho que aqui seria fundamental esse espaço para ter, né? E fica uma sugestão, não é bem relacionada ao trânsito, mas é uma sugestão que eu deixo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Fabrício, só para pegar o gancho, Rogério, há um tempo atrás falei com o Paulo e com a Maidana, e existe hoje aplicativos que tu pega, André, o calor, a movimentação nas cidades. E eles me mostraram que pelo aplicativo, quando a gente levantou a respeito de mão única, pelo mapa de calor, a Dutra vinha muito mais sentido Pelotas centro do que a Nico. Pelo mapa de calor deles, né, o trânsito entrava muito mais pela Dutra e retornava pela Nico. Então isso aí a gente, como tem hoje tem essa tecnologia, né, talvez seja eles ali estudando, sejam, né, Rogério, o mais propício para nos dizer, porque ali eles têm um fluxo, eles vão ter um fluxo de todo o nosso trânsito. Então, eles podem fazer uma análise. Eu só coloquei a sugestão, né, de... Sim. Saiu alguma ideia, intenção daqui. Entendeu? Só mais uma fala aqui. Eu acho que, se feita a mão única, esta deveria ser até o fim, né? Como a Dutra de Andrade vai até o fim dela. Eu acho que interromper ela na metade não seria o ideal, mas aí não cabe a mim. Eu acho que se iniciar até para organizar o trânsito, né? Não sei, me parece que toda ela sendo mão única e toda a Nico sendo mão única facilita o trânsito, mas é uma sugestão também, tá? Era isso aí, obrigado. Obrigado pelas colocações. Seguindo na questão dos encaminhamentos, aí depois nós lavraremos atas e faremos a disponibilização para o Executivo para que a gente possa dar esses prosseguimentos. Então, como nós já tínhamos citados, né, desta reunião ali, a questão das rótulas, também foi citado pela vereadora Laura a questão dos cabos de telefonia, de internet, e eu vejo que este é além da questão propriamente dita do trânsito de veículos, está o vereador Renato aqui que sabe, grande parte, para não dizer na maioria, desses acidentes que acontecem na parte de fiação é problemas na rede, não na altura dos caminhões, porque aí os caminhões passam. Claro que para contornar o problema você tem alguns caminhões que realmente daqui a pouco, nas mudanças que vão ser feitas, não vai ser possível circular nessas ruas centrais, mas a gente tem que ter o cuidado também que há a carga e a descarga de mercadorias, então você não pode comprometer o funcionamento da economia do município, né, por essas questões, mas eu vejo como importante, e aí aqui como frente parlamentar, nós fazer a notificação dessas empresas para que coloquem as suas redes na altura limite, para que não venha oferecer problema para a questão dos caminhões. E aí aqui eu já até comento com o Executivo também que a gente faça, o Executivo também, a gente faça essa notificação para as empresas, para que não ocorra primeiro o transtorno de ficar fios expostos e depois a questão também de ficar fios, a comunidade sem o serviço de telefonia, sem o serviço de internet. Então, nesse sentido também menciono como um encaminhamento importante, pelo debate que se originou, e aí pegando a ideia do vice-prefeito, na questão dos sentidos das ruas, eu vejo importante o sentido que flua o trânsito, né? Porque daqui a pouco nós temos análise, no meu ponto de vista, daqui a pouco é melhor a Nico de Oliveira e a Dutra de Andrade voltar, mas daqui a pouco na questão dos técnicos, e aqui eu acho que os que estão aqui podem sim, a gente coloca a palavra para vocês, principalmente aqueles moradores que aqui estão, né?
A gente sabe que também na ponta dessas ruas tem um serviço de saúde, que é o hospital, então a gente tem que ver esse ponto de vista, até que ponto, né? Tem muitos comércios também, né? Sim, também. Mas os comércios poderiam estar aqui. Na verdade, aqui tem um comerciante aqui, que é o ex-vereador Paulinho Alves, que chegou aqui, a qual cumprimento também, e a própria Vivi, secretária de administração, porque a gente já propôs a audiência também 6h30, né, vereador Cássio? Que era o horário que o comércio... Não, a Márcia, desculpa, a Márcia também, comércio. Justamente para abrir o espaço também para o comércio, né? Então, a gente não quer criar problemas, mas a gente quer que as pessoas nos ajudem nas soluções, porque é uma solução que é uma situação que vai impactar, a gente sabe que vai impactar na vida das pessoas. Nesse sentido, eu abro a palavra para os senhores que estão aqui, aqueles que mencionaram, se gostariam de trazer algum novo ponto depois do que foi debatido aqui, em especial também nessa questão dos sentidos, eu acredito que no sentido, o André mencionou ali na 7 de setembro, na doutora Arruda, né, que era algo que daqui a pouco os próprios técnicos, vereadora Magda, trariam esta análise, mas é importante também aqui nós ter o relato, conforme eu mencionei na abertura desta audiência, ter o relato, né? Então, a gente passa a palavra novamente para aqueles da plateia que queiram ou gostariam de fazer alguma nova colocação, especial nesses sentidos. Tá chegando o microfone aí, Com referência ao sentido das ruas, eu entendo que a Nico de Oliveira tenha que ser o sentido, sentido prefeitura-hospital. E a Dutra, ao contrário, porque a Dutra já é uma rua de chegada da cidade. Quem vem da BR, já a tendência é entrar pela Dutra. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu também concordo. Bem observado, Paulinho. Primeiramente, meu boa noite ao senhor presidente, né? Saudando o senhor, eu saúdo a todos os demais vereadores. Uma saudação muito especial também ao vice-prefeito. E permita-me aqui a plateia saudar, em nome do doutor João, nosso sempre vice-prefeito, como citou o nosso vice-prefeito Rogério, uma pessoa que deixou sua marca registrada no município de Pinheiro Machado. Saudar também essa frente, né, parlamentar, muito interessante. E saudando a frente, saúdo a vereadora Magda, vereador Renato, meu sempre colega, vereadora Laura, vereador Fabrício, Elisete, também vereador Vilcim. Acompanhando aqui as colocações, acho que é muito válida de todos, eu acho que aqui nós temos que respeitar todas as opiniões, mas como sendo legislador por 2 vezes nesta casa, a gente também tem que entender um pouquinho que existe muito a independência dos poderes. Nós temos aqui o poder legislativo, que brilhantemente cria essa frente, preocupado pela situação que se encontra o trânsito do município, e também o poder executivo representado pelo nosso vice-prefeito Rogério. Uma das coisas que a gente tem há muito tempo, a gente tem que entender e tem que respeitar e saber, o Paulinho pode ter muitas opiniões, o doutor João, o André, mas existe um conselho que rege todo o trânsito de Pinheiro Machado. Vocês vão dizer assim, mas o membro A faleceu. Bom, primeiro passo como ideia e respeitando a todas as opiniões, desde que eu cheguei aqui eu ouvi. Eu acho que o primeiro passo que tanto o executivo quanto o legislativo tem que reestruturar esse Conselho Municipal de Trânsito. Porque o André tem uma ideia, o Paulinho tem outra, mas qualquer coisa que se faça, que se mexa no trânsito, existe um conselho para dar um norte para essa situação. Primeiro ponto, número 1, que eu vejo como cidadão pinheirense, que foi colocado aqui. De nada adianta nós fazermos mudança, mudar o sentido das ruas. O maior problema que existe, nós estamos falando hoje na parte central, e a ligação do eixo da BR-293, tanto sentido Pinheiro Machado-Pelotas, como Pelotas-Pinheiro Machado, é a questão da velocidade. O que é a velocidade? Vocês podem pegar amanhã, saírem daqui e ficar na esquina do Banrisul. Pessoas que poderão até estar aqui, ou familiares dos que aqui estão, passando em alta velocidade. Eu fico pensando, o doutor João mesmo, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração. Imagina o doutor João atravessando a prefeitura municipal ali do prédio do centro administrativo ao Banrisul. Vocês não fazem ideia, se vocês nunca se depararam,
a falta de respeito da alta velocidade que as pessoas têm. Aí vocês imaginem, e respeitando as mudanças do trânsito, a hora que vocês peguem e botem um sentido único. Então o que vai acontecer? Vocês vão dar mais facilidade para essas pessoas andarem em alta velocidade. Então a hora que for feito um trabalho, eu acho bárbaro essa questão de trocar os sentidos, é uma questão de conscientização. Uma questão que as pessoas têm que entenderem. Aí eu falo com o doutor João, que é uma pessoa que eu tenho admiração e respeito, mas também falo para uma criança. Daqui um pouco a Márcia vem com uma criança, saiu dali do estabelecimento dela, e a criança fugiu, escapou da mão dela, e vem uma pessoa lá, eu já presenciei ali, eu acho que o vereador Vilcim, que trabalha na saúde, a velocidade ali, falando na Dutra, é uma coisa fora do normal. Nem vamos falar na questão lá da rua do Dr. João, na Nico de Oliveira. Agora vocês imaginem no centro, que um dia de pique, que é o entorno da parte central, as pessoas andam em alta velocidade, tu imagina o restante. Aí entra também, que foi colocado com muita propriedade pelos senhores, a questão do trânsito pesado. Hoje, eu sou comerciante. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Pelotas, por exemplo. Vamos falar o calçadão de Pelotas. Paulinho, mas aí tu vai me dizer que tu vai tirar o trânsito dos veículos que vão entregar vinhos para vocês e vai fazer a ligação pela Dr. Barcelos, tanto Pelotas, Bagé, direto. Mas como é que descarrega por aquelas lojas grandes as mercadorias no calçadão? Tudo tem uma questão de organização. E hoje, se tu pegar, por exemplo, e fizer uma mão única, parte principal é esse trânsito pesado, que a gente falou com muita propriedade o vereador Fabrício, que tem que haver uma regulamentação para esses caminhões poderem trafegar. Não vamos nem falar em caminhões pesados, bitrem. Vocês pegam a minha rua, por exemplo, a Israel Zambuja, que liga, eu costumo dizer, doutor João, que a Israel Zambuja é o início de toda a ligação de Pinheiro Machado com Erval, com Piratini. Por quê? Porque ela inicia na Nico de Oliveira e vai terminar em 3 divisas importantes com o município, que é Erval, Piratini e Pinheiro Machado. Vocês não fazem ideia, e eu falo como produtor rural, todo o trânsito hoje de animais, ele passa para os bitrens, a Julieta, não consegue fazer a curva da Márcia ali, aí eles estão prolongando para a rua, para a Riachuelo, para conseguir fazer a volta lá embaixo. Isso nós estamos falando em trânsito de animais. Não vamos nem falar em trânsito pesado de toras que passam ali. Por quê? Porque é uma ligação de todo o interior do município que tem que ir ou para Pelotas ou para Bagé. Então, eu só queria dar minha contribuição. Eu fico aqui à disposição também, acredito, vereador Cássio, vereador presidente, que uma questão muito importante é nós conhecermos quem é o Comute. Mas está ultrapassado, fulano lá nem faz parte, está lá só para liberar a placa de táxi. Mas para aí, o município de Pinheiro Machado cresceu. Quer dizer, e se ele cresceu, aqui eu estou do lado da minha esposa, da Vivi, que tem lá o Conselho de Assistência Social. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer para trocar o fim de uma verba, por exemplo, que veio, o Conselho tem que dar o aval. Entendeu? E dentro desse trabalho de regulamentação, que eu acho que é o trabalho também do Executivo unido com o Legislativo, é chamar o Conselho para dentro de uma reunião. É claro, um de vocês falar, o comércio não vem, se não vem, felizmente não vieram, mas na hora que nós tivermos esses 2 poderes que estão aqui e mais o Comute no meio, aí sim nós vamos pegar essas ideias que o André tem, excelente, foi colocado o Dr. João, Marluce, para nós poder definir isso aí, porque da maneira que o trânsito está, outra questão, foi falado, acho que pelo vereador Vilcinho, a questão da saúde. Hoje nós temos um centro de saúde no centro da cidade. Uma emergência, por exemplo, eu falei numa questão nossa como cidadão, mas precisa ser uma ambulância ali na saída para ir no hospital urgente ou atender. Vocês imaginem a alta velocidade que tem que sair, mas é um sistema de urgência e emergência. Então, tudo isso aí nós não podemos esquecer. Eu podia muito bem aqui dar ideias, a gente tem ideias brilhantes, mas eu acho que se nós não regulamentarmos principalmente essa questão do conselho, em sintonia com os poderes, que aqui eu vejo bacana, isso eu acho que fazia muitos anos, né, vice-prefeito Rogério, que a gente não via essa integração, essa união, isso é muito bacana. Então, eu como cidadão, como produtor rural, eu me atinge em todos. Posso ser prejudicado no meu estabelecimento comercial, na questão da comercialização, também de gado, mas o que a gente se preocupa? É a maneira que o trânsito está sendo tratado em Pinheiro Machado. É aquilo que eu disse, peguem amanhã, não precisa nem na Nico, no Dr. João, nem na Maruza, fiquem na esquina do Banrisul. Vocês não fazem ideia do que é aquele centro ali.
Entendeu? A questão de alta velocidade, das pessoas entrarem ali mal naquelas ruas, para acontecer ali vereador Renato Senhor, que é um grande colega que a gente teve aí, da maneira que aí não, para depois nós partimos para os bairros. Que se nós não organizarmos aqui, que é onde funciona toda a parte comercial, no centro, órgãos públicos, como prefeitura, Câmara de Vereadores, enfim, como é que a gente vai iniciar lá de baixo se a gente não organiza a casa aqui em cima? Então, cumprimento o vereador Cássio, os demais colegas do senhor, vereadores, e estamos aí para ajudar. Sempre para somar, e é claro, deixar aqui, né, André, respeito, porque eu acho que todas as colocações de vocês foram válidas, mas se a gente não regularizar e não trazer para essa mesa central o conselho, que quem rege toda essa questão do trânsito, organizar esse conselho, a gente vai, como se diz, né, vereador Fabrício, a gente vai chovendo molhado, vamos ter ideia, vamos tudo mais, daqui um pouco se busca até um recurso, uma verba, a questão das placas que o Rogério falou, hoje para nós botarmos placa em Pinheiro Machado, tu bota assim, vamos botar a placa de pare, e aí foi colocada a questão dos nomes das ruas, mas hoje até por uma questão de economia, e foi falado da questão publicitária no passado, as placas originais, que ainda tem alguma coisa de cano galvanizado, acho que de 2 polegadas, raras tem ainda aí nas esquinas, porque naquela placa tu coloca tanto a placa de pare em cima, quanto nas laterais a placa das ruas. Por exemplo, do Israel Azambuja com Dutra de Andrade. Tudo isso aí tem que ser pensado, porque senão daqui um pouco tu sai fazendo uma campanha para o comércio para botar as placas na parede, que eu sinceramente que não tem mais, tu nem pode chegar na casa de uma pessoa e afixar uma placa, enquanto tu tem que botar uma placa que essa placa tem que ser afixada com um cano no meio fio. Então, tudo isso aí tem que se pensar. Então, eu falei uma coisa aqui, que são várias coisas, entendeu? Mas agora a pauta, a matéria, é de suma importância. Só que eu acho que, assim, tem que trabalhar junto, porque não adianta nós tirar uma proposição, alguma coisa, se depois, de um próprio conselho, a gente nem sabe quem é que está regindo o trânsito de Pinheiro Machado, né? Tá bem, presidente? Obrigado aí. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Paulinho. Mais alguma colocação? Vice-prefeito, mais alguma colocação? Não, acho que era isso aí. Só não sei se vamos... se mais alguém quer se manifestar. O seu João já se manifestou. Acredita que... Quando ele fez ali, houve a concordância pela pois movimentação dos demais. Acredita que eu acho que é muito bem pensado a Dutra de Andrade ser, como o senhor disse, do hospital para cá e a Nico de Oliveira no outro sentido. Só para nós levarmos, né, daqui dessa audiência hoje algum mais palpável. Algum dos vereadores gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu acho que em relação a Dutra de Andrade ser a entrada de lá para cá, eu acho que facilita, porque nós temos ali o posto Balinhas, que tem um espaço bem grande, bem amplo para a entrada, né? Ou antes ali da loja de material de construção, mas acredito que no Balinhas seria o início, porque facilitaria todo a circulação, né, pelo espaço que tem ali da Corsã, com a calçada dos Balinhas ali bem grande para fazer esse contorno, né, no caso. E, ao mesmo tempo, aqui a Nico de Oliveira, o hospital, ou passando o hospital, porque pegaria... Não, aí pegaria, eu teria que ser na outra lá ainda, porque não pega... se for muito para baixo, vai pegar ruas sem calçamento, né? Mas para saída, né? Para saída para Pelotas, no caso. Não aqui dentro, mas eu digo mais no sentido para sair da cidade. Mas eu acho bem interessante, eu sou favorável à Dutra de Andrade como entrada, e a Nico como saída, no caso. Seria isso. E aqui, deste lado, nós temos que observar que, para a entrada, a Dutra de Andrade não dá para ser de lá para cá por causa do Hipólito ali, que tem uma parte que é curtinha ali, né? Então, ela, vindo de lá, ela vai dobrar, vai sair para lá. E a Nico tem um espaço maior também. Então, eu acho que fica bem bom para a Dutra de Andrade ser nesse sentido aí que foi comentado. Seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais alguma colocação dos vereadores? Então, eu acho que... coloco como encaminhamento desta reunião para o Poder Executivo e para o Conselho de Trânsito e como o Paulinho mencionou, não há modificação sem o aval do Conselho, mas
as forças políticas do município estão, através da comunidade, levando essa demanda para que o Conselho se posicione, e o Conselho terá que se posicionar, e posteriormente o posicionamento do Conselho, que a gente possa estudar maneiras de incrementar essas mudanças. Na parte de trabalhos desta comissão, não se resumirá só a esta reunião, né, vereador Cássio e vereador Renato, mas especificamente o pontapé inicial rege-se na questão da notificação das empresas de telefonia e de internet quanto à altura dos cabos, na questão das rótulas, na questão do sentido único das vias centrais do município, na questão de estacionamento de forma única, seja oblíquo ou seja paralelo ao meio-fio, e também foi mencionado aqui os próprios redutores de velocidades naquelas vias que houve a manifestação, assim como também na questão de placas. Dito isso, eu colocarei em ata esses documentos, levaremos ao Executivo e todos aqui serão provas desta reunião do dia de hoje. Não tendo mais nada a tratar, agradeço. Fabrício, eu só quero, se tu me permite, Sim. parabenizar vocês por essa iniciativa, tá? E é dessa forma que vocês estão fazendo a diferença junto conosco aí, tá? Sempre agindo em nome da comunidade, né? E é isso que se espera dos vereadores, e eu agradeço por fazer parte também dessa audiência hoje aí, e parabenizar vocês por essa ideia de hoje. Que eu tenho certeza que com essa iniciativa de vocês aí vai ser feito vai surgir algum efeito que vai melhorar a comunidade de Pinheiro Machado. Correto. Nesses encaminhamentos, lembrando que todos eles, mais ainda se faz com urgência, tendo em vista aqueles investimentos que já foram anunciados aí para o município, que obrigatoriamente vai aumentar também o fluxo de pessoas, veículos dentro da sede do município. Então nada melhor do que nós pensarmos e trabalharmos isto já para que no momento que venha a se estar concretizando esses investimentos já possa estar com a mudança e melhorando a vida das pessoas. Me permita mais uma palavra. Em relação ao André aqui, que ele colocou sobre os trevos, André, várias vezes eu visitei o DENIT e sempre a desculpa era a mesma, não tinha dinheiro, nós não temos dinheiro. E para surpresa minha, conversei com o Dr. Vladimir Casa, questão de 30 dias, e aí eu fui num outro assunto, ele disse assim, pensei que o assunto hoje era o trevo. Eu digo, não, o trevo já estou cansado de vir aqui, doutor. E para minha surpresa, ele estava presente 2 engenheiros e disse, pois mas eu tenho uma notícia para te dar. O DENIT agora está com dinheiro para os trevos. Então, palavras do superintendente regional, que eu já falei com o Cássio, Fabrício, tá, palavras dele, estou aqui transmitindo para vocês que sairão temos o recurso para melhoria dos trevos. Então, essa é uma boa notícia, tá? Inclusive, em nome do Executivo, já fui no DENIT de Porto Alegre, encaminhei um ofício pedindo para que seja prioridade os trevos de Pinheiro Machado. Claro que aí Candiota, Ulha Negra vai pedir para que seja prioridade a deles, né? Mas aí está a nossa parte política, e vocês estão falando que agora irão a Brasília, ou então todos vamos nos unir para pedir a prioridade para os nossos trevos aqui. Então, tem essa boa notícia aí, André, tá? Era isso. Da parte da Frente Parlamentar, presidente, encerro neste momento, agradeço a sua disponibilidade por dar a estrutura da casa para este evento, agradeço a comunidade que aqui se fez presente, e seguiremos trabalhando, e aqui vocês possam ter certeza que vocês presenciaram nesta noite deste dia de março as mudanças que tanto esperamos para o nosso município. Foram partes que apresentaram as suas ideias e trouxeram para o poder público, e este peso de vocês
terá muita importância para que ocorram as mudanças. Dito isso, presidente, lhe agradeço mais uma vez o espaço. Eu tenho certeza que aqui nós somamos, todas as sugestões foram muito bem colocadas, foram muito bem pautadas, como diz o nosso sempre colega, o vereador Paulinho, o ex-vereador Paulinho, agora se engatinha por nova fase, chama o Comute, faz todo o levantamento junto ao Executivo e depois a gente debate, mas o importante é que o start inicial, a casa ouvindo os anseios da comunidade, está iniciando. Eu, antes de encerrar, quero fazer 2 convites para vocês, para a nossa comunidade. Amanhã, nossa sessão às 18 horas, nós temos também as mulheres de destaque, aquelas que foram votadas para a comunidade, e amanhã estarão recebendo 11 mulheres, 10 mulheres e uma menina, o destaque, eleitas pela nossa comunidade. Então é uma cerimônia bonita, em homenagem ao Dia da Mulher, que foi dia 8 de março, mas amanhã estarão recebendo esse destaque aqui na casa. E na quarta-feira, uma nova audiência pública sobre a revitalização da nossa centenária Praça Central Angelino Goulart. Na quarta-feira, então, 15, a Prefeitura Municipal promove, em parceria com os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Católica de Pelotas, uma audiência pública na Câmara Municipal, a partir das 15h30, para debater com a comunidade pinheirense sobre o projeto de revitalização da Praça Central Angelino Goulart. De acordo com a nossa secretária Vivi, é importante que as pessoas estejam integradas nesse processo, que sintam que fazem parte dessa construção. O projeto é uma ação do núcleo de extensão do curso, composta pelos programas Sustentabilidade no Habitat Social e Apoio às Práticas Patrimoniais e pelo projeto Maquetaria Digital. Então, eu não vi o estudo ainda, mas todo o pessoal que viu o estudo diz que o estudo está belíssimo da nossa praça, inclusive, vereadora Magda, do histórico, diz que tem todo o histórico, até porque aquelas pedras de ladrilho, porquê das cruzes, diz que é lindíssimo. Então, convido a comunidade, às 15h30, essa audiência, que quarta-feira, que é onde eles vão mostrar todo o projeto que eles têm para a comunidade, ver se a comunidade vai gostar ou não da revitalização da nossa Praça Centenária Angelino Goulart. Então, não tendo mais nada para tratar, dou por encerrada essa audiência pública e agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado.